Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Estamos no nosso estudo de número 13, dividindo o conhecimento trazido por André Luiz sobre a vida espiritual, sobre as suas experiências no socorro aos sofredores e do seu retorno à Terra para auxiliar também os encarnados. No último estudo, nós tratávamos do auxílio de André Luiz, Aniceto e Vicente aos espíritos que estão adormecidos no além, espíritos que foram maus, que além da descrença, além da inércia, eles praticaram o mal contra si e contra os semelhantes, e por isso estavam no mundo espiritual completamente adormecidos, tendo pesadelos. Vimos André Luiz auxiliar no tratamento de alguns deles, inclusive com 2 deles despertando, e apesar de terem saído correndo, foi esclarecido pelos mentores que eles posteriormente seriam recolhidos. Mas o fato deles terem despertado já era algo de vantajoso para o progresso espiritual deles. Finalizamos então o último estudo tratando da oração, em que Aniceto vai dizer que a oração é filha do amor e não é apenas uma súplica, porque significa a comunhão da criatura com o Criador, o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Eles, que são espíritos de luz, afirmam a oração é o influxo magnético mais poderoso que conhecem. Vejam, mais uma vez, como nós não temos a noção de como a oração tem força, tem potência curativa, curadora e que pode realmente mudar as nossas existências, se cultivarmos a oração sincera acompanhada das atitudes. O mentor, então, vai continuar dizendo que a rogativa maléfica também tem força, tem um enorme potencial de influência. Então vejam que a força está na intenção, no pensamento. Tanto a oração para Deus quanto as intenções maléficas possuem forças. É certo que a oração terá uma força maior, porém não podemos desconsiderar também a força daqueles que se utilizam do pensamento para o mal. Muitas vezes nos colocamos nessa atitude mental, estabelecendo um laço de correspondência entre o indivíduo e o além. Assim, se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, será encaminhada para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior. Então, quem ora e tem o coração bondoso, pratica o que prega e o que aprende, a sua oração subirá de forma vertical, na direção do Altíssimo. Enquanto que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. Então, da mesma forma que nós temos a escolha de elevar o nosso pensamento a forças criativas, criadoras do universo, o mal também pode se conectar com espíritos infelizes, espíritos também maldosos, no além. Destaca-se, porém, que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem recebe resposta imediata em nome de Deus. Vejam que ele afirma que a resposta dos bons espíritos é imediata. Se o coração é sincero, se a oração busca de fato o bem, a resposta é imediata. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas e se exteriorizam em seguida contagiados de nosso magnetismo pessoal no intenso desejo de servir com o Senhor. Então, recapitulando o último estudo,
Lembrem-se que, no momento de orar por aqueles indivíduos que estavam adormecidos ali, tendo pesadelos e a influência de espíritos perniciosos, eles receberam a resposta do Altíssimo através dessas forças que vieram do mais alto. Esses fluidos entraram em contato com os trabalhadores e depois foram direcionados aos sofredores. Vejam que agora vem a explicação, que após a oração, a resposta imediata do Altíssimo veio, contagiou os trabalhadores com seu magnetismo pessoal para depois ser direcionado para os sofredores. Então é uma mistura de elementos do mais alto com o magnetismo daqueles que não são tão elevados, mas já fazem o bem na espiritualidade. E procurando materializar o pensamento para facilitar a compreensão de André Luiz e Vicente, Aniceto disse: viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro, e observaram a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós, em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. Então ele explica o que eu disse ontem, disse hoje novamente, que essas formas, esses elementos, essas energias desceram do mais alto e se misturaram ao magnetismo dos trabalhadores para ajudar os que dormiam e sofriam. O Altíssimo havia concedido a eles então a força de auxiliar, em porções iguais para todos. Vejam que as energias que vieram do alto não tiveram nenhum favorito, não privilegiaram a ninguém. Foram distribuídas de forma equânime, igual para todos. Mas nós a espalhamos de acordo com as nossas possibilidades, bem como com as colorações individuais. Lembre-se que cada servidor emanava uma cor diferente, uma energia de cor diferente, porque são as características de cada um, os avanços e as conquistas de cada um que influenciaram na absorção da energia e na exteriorização dos fluidos, cada um com a sua forma, com a sua cor, com a sua intensidade. Os sentimentos, então, emanados pelos trabalhadores são mais amplos e universalistas que os deles. Pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Então, quem era mais elevado recebeu essa energia do Altíssimo e conseguiu trabalhar ela de forma mais eficiente. É assim que funciona no trato com as energias superiores. Quem tem mais conhecimento e elevação espiritual aproveitará melhor as energias, os fluidos, os elementos da espiritualidade. Temos aqui uma profunda lição. Como já disse, o Pai visita os filhos necessitados por intermédio dos filhos que procuram compreendê-lo. Isso foi falado ontem também. Deus, Jesus, Maria Santíssima ajudam a humanidade através dos próprios homens de boa vontade. Por isso que Deus precisa de nós, trabalhadores que querem praticar o bem. Não no sentido de que Deus não pode fazer nada sem nós, não é isso. Mas que, para auxiliar os mais sofredores, Ele se utiliza de nós, se utiliza daquele que quer ajudar, que tem boa vontade. É lógico que Deus, se quiser, pode ajudar a todos diretamente, porém é da sua lei a cooperação, o trabalho individual, o livre-arbítrio. Então Ele não nega trabalhadores. Eu costumo sempre dizer isso quando questionam que um trabalhador é inferior a outro, um trabalhador não tem a condição que outros têm. Não tem problema. Cada um ajuda com a sua possibilidade. Deus não nega trabalho e não nega colaboradores. Se o colaborador está de boa vontade, de coração sincero em ajudar o próximo, Deus aproveitará a sua contribuição, por mais inferior que ele aparente ser.
aparenta ser. Não poderíamos abusar do Senhor como abusamos no círculo terrestre dos nossos pais humanos. Não vive Ele ao sabor de nossos caprichos pessoais. Nunca poderia vir em pessoa enxugar o pranto do necessitado que chora, em consequência, aliás, do ouvido das divinas leis. Então ele está explicando aqui que nós, nesses trabalhos, não podemos abusar da boa vontade do Pai, porque Ele não atende aos nossos caprichos, mas sim se utiliza da nossa boa vontade para enxugar lágrimas, para auxiliar os sofredores. Compete ao necessitado caminhar ao reencontro dele. Então o sofredor também precisa querer receber o auxílio. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, como eu acabei de falar, por intermédio dos homens bons que se edificam na casa divina. Então vejam que, de novo, ele destaca o auxílio que vem do alto, se utiliza das mãos dos homens de bem, dos homens que já querem o bem, para ajudar os mais sofredores. Mas os sofredores também precisam estar de boa vontade. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Olha só, todos os nossos desejos e impulsos razoáveis, ou seja, desejos e impulsos para o bem, que são razoáveis, são pedidos razoáveis. Não é um pedido de Pai, me enriqueça, Pai, me coloque acima do meu vizinho, do meu colega de trabalho, que eu seja superior a ele no intelecto. Não é isso, esses pedidos não são razoáveis. Agora, os pedidos razoáveis, os nossos desejos razoáveis de querer ter uma família equilibrada, querer ter estabilidade financeira para poder ter uma família maior, tudo isso são pedidos e vontades razoáveis. Deus atende essas vontades pelas bênçãos paternais que emanam dele. Nós sabemos que vai depender do merecimento, da programação espiritual. Nem tudo o que pedimos será atendido. Na verdade, quase tudo o que pedimos não é atendido, porque geralmente o ser humano não sabe pedir. Pede coisas que não são para o seu avanço espiritual. E aí não tem por que Deus conceder. Ele concede os pedidos sinceros, justos, dos homens de boa vontade. De novo eu destaco, homens no sentido de humanidade, homens e mulheres de boa vontade. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Deus não desampara ninguém. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que, para semelhantes respostas, são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade, ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Voltando então um pouco, apenas para destacar, porque esse parágrafo é muito importante, Aniceto vai ensinar. As respostas de Deus vêm de forma mais direta à medida que nós nos elevamos, significando que quando somos inferiores, a resposta de Deus é indireta. Não é tão perceptível e não é tão imediata, demora para chegar. Mas à medida que vamos nos elevando, nos purificando, a resposta dele vem mais rápida. Por quê? Não é porque ele tem favoritos, não é porque Deus prioriza o pedido do anjo, não é isso. É porque o anjo, a pessoa, o espírito já purificado, ele sabe pedir. O pedido dele é justo, fora o mérito que ele já possui também, né? Então, o que influencia no atendimento do pedido e na rapidez desse atendimento é o merecimento e a elevação espiritual de quem pede. Então, todos que trazem consigo a luz da bondade ou possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus, terão seus pedidos atendidos. Pedidos razoáveis.
As explicações de Aniceto abriam a André Luiz novos campos de meditação. O esclarecido instrutor, contudo, não tinha terminado a lição. E disse: já que vocês se encontram comigo num curso de serviço auxiliador, espero aproveitem o máximo ensinamento desta hora. Então ele pediu: aproveitem e aprendam. Reparem que nestes pavilhões temos 1.980 abrigados que dormem. Quase 2.000 pessoas dormiam naqueles pavilhões. Todos recebem diariamente alimento e medicação comuns, mas somente 400 são atendidos com alimento e medicação especializados. Então a gente viu aqui ontem que durante o atendimento apenas parte dos adormecidos recebiam a terapêutica completa: alimento, medicamento, passe, soproterapia, água fluidificada. Porque estavam mais suscetíveis de justa melhora. Uma parte deles então recebe essa medicação, esse alimento especializado, e a grande maioria recebe o alimento e a medicação comum. Desses 400, apenas 2/3 se revelaram aptos à recepção de passes magnéticos. Então vejam que além do alimento e da medicação especializada, também há os passes magnéticos, que vão mais restritos ainda a uma parcela menor daquele grupo. E muitos não podem receber por enquanto a água fluidificada. Então ele repete que poucos recebem a terapêutica completa. Poucos foram contemplados com sopro curativo, essa técnica que nós conhecemos nas últimas 2 perquisições, os últimos 2 estudos, o sopro curativo de alguns técnicos. E de todo aquele grupo, somente 2 haviam se levantado naquele dia, e mesmo assim levantaram profundamente perturbados. Então vejam que o comentário de Aniceto demonstra como é demorado o processo de recuperação do sofredor, e que de um grande grupo apenas alguns despertam, apenas alguns se arrependem sinceramente. Já que iniciam um trabalho de cooperação fraternal, não esqueçam esta lição. Então eles orientavam André Luiz e Vicente: não se esqueçam vocês que começarão um trabalho de cooperação fraternal. Façamos todos o bem, sem qualquer ansiedade. Semeemo-lo sempre, semeamos o bem, sempre, em toda parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. É muito comum o indivíduo fazer o bem e ficar esperando a resposta, ficar esperando o fruto, o resultado. Não. Faça o bem sem esperar absolutamente nada em troca, sequer resultados. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade e onde quer que esteja, porém, ele precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Então vejam que essa alegoria é perfeita, essa comparação é ideal. Nós devemos fazer o bem à semelhança do lavrador que lança as sementes no campo e que o resultado dessa atitude, o resultado do bem que nós fazemos, pertence a Deus. A germinação, o crescimento e a colheita pertencem a Deus. Então plantemos o bem. Não importa se vai germinar ou não, não importa se vai crescer aquela planta ou não. O bem no coração das pessoas, não importa, porque essa parte pertence a Deus. Entremos então no capítulo 26, ouvindo servidores. André Luiz diz então que notou que o trabalho no posto se desenvolvia no ambiente da mais bela camaradagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Então, semelhante com como a gente vê nas forças armadas, né? Há
hierarquia, camaradagem entre os trabalhadores. Existe uma amizade grande entre eles, sempre respeitando a hierarquia daqueles que são mais elevados moralmente. Enquanto palestrávamos animadamente, Ismália recebia servidoras numerosas, numa atitude verdadeiramente maternal, embora muitas mostrassem o rosto envelhecido, parecendo avós da esposa do administrador. Então Ismália é tão elevada, ela se apresenta de uma forma jovem, que ela é como se fosse a mãe de muitas das servidoras, que têm o rosto envelhecido, porém ela, com a aparência mais jovem, é mais madura, é mais elevada. Aniceto nos ministrava lições de vulto, extraída de circunstâncias aparentemente inexpressivas. Então, alguns pontos, algumas situações, alguns acontecimentos que André Luiz não havia identificado uma lição, Aniceto estava ali, ensinando a eles. E Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com espírito de solidariedade, mas também de imenso afeto. Ele ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres sem o mínimo gesto de impaciência ou irritação. A gente precisa copiar, essa conduta dos espíritos elevados. Ajudar as pessoas, aconselhar, orientar sem irritação, sem impaciência. É um exercício que se faz, especialmente aqui na Terra. Aquele clima de concórdia fazia um enorme bem a André Luiz. Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. A atitude paterna de Alfredo, o administrador do posto de socorro, expressa em energia e amizade, organização e entendimento, atraía a André Luiz com imensa força. A conduta de Alfredo então servia de exemplo para André Luiz. Ele pede permissão a Aniceto para ouvir os esclarecimentos prestados aos cooperadores. Então André Luiz pede para ouvir os conselhos de Alfredo aos que haviam trabalhado naquela noite. André aproxima-se então impressionado e nesse momento um colaborador de maneiras simpáticas, muito educado, dirigiu a palavra a ele. Tratava-se de um velhinho, de humilde expressão, que lhe falava com mostras de justo respeito. E o senhor recebeu as notícias? Sim, Alonso, atendia Alfredo sem afetação. Nossos mensageiros cientificaram-me dos detalhes mínimos. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada, os filhinhos gozam saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo de sua ausência. Então vejam que Alfredo estava dialogando agora com um sofredor que queria notícias da sua família, e ele deu essas informações. Eles estavam ansiosos na terra. O velho, que parecia muito bondoso, esboçou um gesto de confirmação e acrescentou: tenho sentido tanta falta deles. Nos olhos transparecia a tristeza resignada de quem deseja alguma coisa, medindo a extensão dos obstáculos. Alfredo então vai dizer a ele: você, porém, Alonso, não deve angustiar-se, mesmo sentindo essa saudade pelos parentes. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Na terra, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. Entretanto, aqui, podemos realizar certas medidas em benefício deles, com maior segurança. Então vejam que Aniceto, na verdade Alfredo, ensina àquele idoso que ele poderia auxiliar seus filhos à distância, ali no plano espiritual, de forma mais segura do que as providências que tomamos para nossos filhos aqui na Terra. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. Então, logicamente, quem está no mundo espiritual e está esclarecido tem uma visão mais ampla da vida,
consegue ajudar os encarnados de uma maneira mais eficiente. E era isso que Alfredo pedia àquele idoso: ajudar seus filhos e a sua esposa na Terra através das conquistas espirituais, das possibilidades que ele encontrava ali, no plano espiritual. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. Então, diferente do sentimentalismo que a gente vê aqui na Terra, essas paixões, essas afeições momentâneas, passageiras, baseadas somente na atração física, na atração pelo que o outro possui, não se compara ao afeto real que existe no plano espiritual. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. A saudade que fere, impedindo-nos a atender à vontade divina, não é louvável nem útil. Então vejam que Alfredo começava a ensinar acerca dos pontos negativos que nós podemos empreender quando sentimos uma saudade desesperadora no mundo espiritual. Saudade de nossos parentes, de nossos entes queridos que ficaram na terra. O excesso dessa saudade causa perturbação. Não é louvável, não é útil sentir uma saudade revoltosa. É a enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos d'água e falou numa voz suplicante: Reconheço, Sr. Alfredo, a oportunidade de suas observações. Graças a Jesus, venho melhorando minha vida mental nos deveres novos que me concedeu e, de fato, sinto-me renovado espiritualmente. Então vejam que Alonso, que é o nome daquele idoso, ele concordou com Alfredo nessa lição que ele deu sobre não ter uma saudade que traz desequilíbrio, uma saudade revoltosa contra os desígnios de Deus. E revela que ele estava aprendendo, que ele estava conhecendo informações que ele desprezava antes, melhorando sua vida mental, renovando-se espiritualmente. Sei que sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. Então vejam que nós estamos estudando a obra Os Mensageiros, porém, o último livro que estudamos no canal foi o livro Memórias de um Suicida. E nessas duas obras nós temos esses dois personagens que, apesar dos conselhos dos mentores, eles insistem em visitar a família na Terra. Na outra obra não foi o Mário Sobral, foi o Jerônimo. O Jerônimo de Albuquerque insistia em visitar sua família, e essa visita trouxe consequências terríveis para a sua estadia no plano espiritual, como a gente já estudou. Nessa obra, nós estamos conhecendo agora o personagem Alonso, que também insiste em visitar seus familiares, apesar do conselho de Alfredo que não o fizesse. Alonso então vai continuar dizendo: à noite, quando me concentro nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos. Ele sente os pensamentos da família. Todas as noites quando ele vai deitar no plano espiritual. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Vejam como os pensamentos nossos podem influenciar os espíritos. A família de Alonso pensava muito nele de noite, e isso fazia com que ele voltasse seu pensamento para a terra. Às vezes consigo repousar um pouco, ele vai dizer, mas com muita dificuldade. Olha que interessante. As nossas súplicas desmedidas aqui causam insônia nos nossos entes queridos que já desencarnaram. Nós temos que ter muito cuidado com o sentimento que cultivamos em face dos nossos parentes que já desencarnaram,
porque nós podemos levar perturbação a eles. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Então é aquele luto revoltoso, é aquele luto que não aceita a vontade de Deus, que não consegue entender o motivo do parente ter desencarnado. E aí essa súplica causa perturbação neles lá. O luto pode ser vivenciado, mas o pranto, o choro, deve ser de uma saudade sadia, uma saudade que não se revolta contra Deus, que não pede para o ente retornar, que não considera injusta a sua morte. Essa saudade faz mal ao espírito que está no plano espiritual. Esta certeza, então, da família de Alonso perturbava ele de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Então, Alonso pede para voltar à Terra a fim de ver seus parentes para que ele pudesse trabalhar melhor ali no plano espiritual, porque as súplicas dos parentes estavam atrapalhando o seu trabalho. Reconheço que minhas obrigações, presentemente, são outras e que devo estar conformado. Então ele sabia que ele devia ocupar sua mente com outros trabalhos, não ficar pensando na família. Ele já sabia disso. Ele sabia que devia estar conformado com o desígnio de Deus de ter repatriado ele ao plano espiritual. No entanto, confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande. Ele estava lutando com essa vontade de voltar à Terra para visitar seus parentes. Estou certo de que me perdoará a fraqueza. Que chefe de família não se sentiria atormentado, ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meios de atender como se faz indispensável? Então vamos nos colocar no lugar do Alonso por um pouco de tempo. Se nós desencarnamos, estamos longe das nossas famílias e ouvimos ela, a família, suplicar a nossa presença, o que nós sentiríamos? Certamente todos nós desejaríamos voltar, desejaríamos estar presentes junto de nossos parentes que ficaram. É natural, é normal isso. Revelando então o enorme anseio de sua alma, enxugou os olhos e prosseguiu. Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita do amparo deles. Então ele queria dizer aos seus parentes: calma, meu coração é frágil, não fica me chamando. Não supliquem minha presença. Preciso do auxílio de vocês. Então ele queria dizer isso aos seus parentes. Estimaria pedir-lhes esse auxílio para que eu possa atender às obrigações atuais, sem desfalecimentos. Ele queria então que a família parasse de chamá-lo, para que ele pudesse trabalhar ali no plano espiritual. Quem sabe me concederá agora a permissão precisa. Ele tinha esperança então de receber a permissão de visitar seus parentes. Temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espíritas. Talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras, breves que fossem, tentando tranquilizar a esposa e os filhos. Então vejam que o Alonso propôs se comunicar através de um médium para levar consolação à sua família. Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Parecia compreender aquela inquietação do servidor simpático e humilde. André Luiz diz então que observou no olhar de Alfredo, muito lúcido, o desejo sincero de atender aquela rogativa, e com extrema simpatia por sua conduta generosa, André Luiz ouviu Alfredo ponderar. Não será impossível satisfazê-lo, meu caro Alonso. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Então ele fala, olha, Alonso, você poderá, Você poderá voltar à Terra através dos nossos emissários. Porém,
creia que, como amigo, ficaria preocupado com você pela manutenção da sua paz. Então ele vai explicar por que não é aconselhável Alonso voltar à terra. Não posso abusar da autoridade e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio seja de seu vital interesse o fortalecimento do coração. Então foi o mesmo conselho que nós vimos Teócrito, que é o mentor na obra Memórias de um Suicida, dar ao Jerônimo. Se fortaleça primeiro antes de voltar para a terra. É o mesmo conselho que nós estamos vendo Alfredo dar a Alonso. São obras diferentes, médiuns diferentes, espíritos diferentes, mas a mensagem é a mesma. Ambos queriam voltar à terra para visitar seus parentes. E ambos os mentores vão dizer: calma, fortalece seu coração primeiro. É imprescindível conformarmos-nos com os desígnios do Eterno. É necessário a gente aceitar a vontade do Pai. Você, Alonso, e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. Então, olha o ensinamento de Alfredo. Não é por acaso que vocês estão separados. As dificuldades que ela vem amargando com a sua ausência, você também sofre com a separação dela. Então, aquela expiação era necessária para eles. A separação era necessária para ambos. Tenho a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinhos por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. Nós sabemos disso, é muito lógico isso. A solidão é uma expiação para fortalecer o coração do indivíduo, fazê-lo acostumar a conviver consigo próprio, consigo mesmo. A soledade, porém, quando aproveitada pela alma, precede o sublime reencontro. A saudade precede o reencontro. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Então notem que, além do convívio com a esposa, que Alonso estava privado, ele também estava privado do contato com seus filhos. E ele devia abandonar aquela ideia de que os seus filhos precisavam dele. Ele já não mais habitava a terra, havia desencarnado. Ele tinha que entregar os seus filhos a Deus, porque nós já sabemos que filhos são empréstimos de Deus para que nós direcionemos as suas existências, mas eles não são nossa propriedade. A lição para Alonso era, portanto, de aceitar a vontade de Deus, de suportar a separação da família para aprender e desenvolver novas virtudes. Os seus filhos precisavam andar com suas próprias pernas. Ele não poderia querer abraçar seus filhos ali ainda desencarnado. Se é natural essa postura quando encarnados, e mesmo assim para os filhos mais velhos nós devemos deixá-los vivenciar as suas experiências próprias, no mundo espiritual isso ainda é mais necessário ainda. Por enquanto, eles vivem chorosos, desalentados. A revolta visita a alma deles, essa alma invigilante dos filhos e da esposa de Alonso. Eles não aceitam a desencarnação do pai e esposo e se revoltam contra Deus. Estabeleceu-se então a desordem doméstica. Olha só, as consequências de não aceitar a desencarnação de um parente. Desordem doméstica. Entretanto, que fazer, senão pedir para eles e para nós a bênção do Eterno? O conselho de Alfredo, então, a Alonso era: ore, peça a Deus as bênçãos sobre sua família, para que eles aceitem a sua desencarnação, a sua morte, e passem a viver as suas vidas, esquecendo um pouco da dor da saudade. É natural sentir saudade. Ninguém está dizendo que é para suprimir o sentimento de saudade. Porém,
A revolta, a não aceitação, a inércia, o estacionamento não é admissível. Nós não podemos deixar de avançar por conta do falecimento de um parente, por mais querido que fosse, por mais querido que seja. Restava então a Alonso pedir a Deus as bênçãos. Eles precisam da conformação com a realidade justa, e você, que já lhes deu o que era razoável, precisa igualmente evoluir e aperfeiçoar-se na senda nova a que foi chamado. Então vejam as lições para essa família. Os que ficaram na terra precisavam conformar-se com a realidade espiritual, uma realidade justa, porque não foi por acaso que ele, Alonso, havia desencarnado. Já o Alonso precisava aprender a evoluir, a avançar, a seguir os seus passos, apesar da revolta da família. Em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seus pensamentos? Então vejam que Alfredo não estimulou o sentimentalismo. Muitos apoiariam. Não, claro, você precisa voltar mesmo. Sua família está lá sofrendo, te chamando. Volta, volta sim. A grande maioria das pessoas iriam atender o pedido de Alonso. Não, claro, eu também quero ver minha família. Vamos juntos. Vamos todos para a terra visitar nossos familiares. Essa é a postura mais comum, mais normal diante dessa situação, considerando a nossa inferioridade. Porque nós ainda temos esse sentimentalismo doentio nos nossos pensamentos. Mas a lição verdadeira é das entidades que têm uma visão mais ampla. Todos eles precisavam passar por aquele período de luto, de separação, a fim de vencer a revolta e a não aceitação, a não conformação. Tão dedicado é você à família do sangue, que por agora não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar, sem sofrer desastrosamente. É incrível como a consequência é a mesma da outra obra que a gente estudou, que eu citei aqui agora há pouco, Memórias de um Suicida. A visita prematura do desencarnado causa sofrimento desastroso. Na obra que eu me refiro, nós vimos que o Jerônimo foi, teimosamente, ele foi até a terra para ver seus parentes. E foi, de fato, desastroso, a ponto dele ser separado do grupo que ele estava antes dessa ida à terra, sendo direcionado ao isolamento. Ficou separado como uma espécie de prisão, muito confortável, é claro, mas uma prisão. Então, aqui nessa obra também, a consequência de uma visita prematura seria um sofrimento desastroso. Há tempos, autorizei a visita de 2 colegas nossos à esfera da crosta, a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos. Mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho que haviam abandonado. Então vejam que Alfredo traz 2 casos práticos para demonstrar que não era viável que Alonso retornasse à Terra para ver sua família. No caso do livro Memórias de um Suicida, o Jerônimo foi, se deparou com uma realidade terrível da sua família, mas ele voltou. Ele voltou para a colônia, tendo sido direcionado ao isolamento. No caso aqui que Alfredo conta, esses 2 sequer voltaram para a colônia Nosso Lar. Eles ficaram na Terra. Então o caso deles foi mais grave ainda. Eles voltaram prematuramente à Terra para ver seus familiares e acabaram ficando lá. Nessa obra, Memórias de um Suicida, também tem um outro caso que o espírito também fica lá na Terra, inclusive num bar, que ele fala que está lá para aprender, mas na verdade ele está se vinculando às energias que ele gosta, que é a energia do vício. Então, nessa obra também, Alfredo traz esses 2 casos.
dos espíritos que acabaram ficando lá porque estavam agarrados ao ninho que tinham abandonado. Não vigiaram o coração de forma conveniente, ou seja, foram invigilantes. Ouviram excessivamente o pranto dos familiares terrestres. Envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico e, passada a semana de licença, não conseguiram erguer-se para o regresso. Então eles ficaram tão presos ao sofrimento da família, às súplicas, aos prantos, aos choros, que eles não tiveram força para voltar para a colônia. Estavam como pássaros aprisionados pelo visgo das tentações. Olha só que situação difícil. Nós devemos refletir muito antes de pedir para voltar à Terra. Se não estamos preparados, ouçamos os nossos mentores. Não retornemos à Terra enquanto eles não derem o aval. Tem espíritos que demoram séculos para voltar, porque demoram para aprender, para cultivar bons pensamentos, amealhar virtudes, e aí vão ficando. Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles, com grande surpresa para mim. Então Alfredo conta que ficou surpreso que aqueles dois não voltaram, ficaram na terra, enquanto a equipe tinha retornado. E, francamente, não sei quando poderão reassumir as funções que lhes cabem. Então, até aquele momento, os dois não tinham ainda retornado aos seus postos anteriores ao regresso. O prejuízo de ambos é muito grande. Então, vejam mais um caso que o retorno à Terra traria grandes prejuízos. Depois de pequena pausa, Alfredo finalizou. Os voos de grande altura pedem asas fortes. Essa frase então resume tudo. Os grandes voos exigem asas fortes. Devemos estar preparados para o retorno à carne, mesmo que seja numa visita, sem reencarnar, uma visita espiritual à Terra. Precisamos estar fortes. Alonso, que ouvia de olhos arregalados, considerou resignado. Desisto do pedido. O Senhor tem razão. Tão diferente de Jerônimo, Alonso aqui não insistiu. Jerônimo é da obra Memórias de um Suicida. Alonso é dessa obra Os Mensageiros. Eles não têm relação nenhuma, mas a postura foi semelhante. Ambos pediram para voltar, só que Alonso não insistiu. Aceitou o conselho do seu mentor. Alfredo então o abraçou e murmurou: Deus ilumine o seu entendimento. André Luiz então ficou admirado. Reparou que outros colaboradores se aproximavam, também pedindo esclarecimentos, pareceres, edificando no exemplo de Alfredo, que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando interesse de irmão. Então vejam que a postura de Alfredo é acolher cada um daqueles sofredores, atendê-los como irmão mesmo, ouvindo suas súplicas, ouvindo seus pedidos e esclarecendo o que eles precisavam ouvir. No finalzinho, então, do estudo de hoje, faltando aí 5 minutos, vamos entrar no 27º capítulo, intitulado O Caluniador. André Luiz vai dizer que enquanto Alfredo, o administrador do posto de socorro, se entregava a conversações educativas com os subordinados numerosos, Aniceto chamou André Luiz e Vicente para uma pequena construção isolada. Vejamos outro ensinamento. Então eles estavam se dirigindo a outro aprendizado. Avançamos na direção de algumas câmaras separadas, alguns quartos. Nosso instrutor, Aniceto, abriu uma porta e vimos um louco que parecia fundamente irritado. Olha que curioso. Eles chegaram num quarto e tinha um louco, irritado lá dentro. Fixou em nós o olhar inexpressivo e gritou estentoricamente. Aniceto, porém, adiantou-se, cumprimentou-o atencioso e disse: Como vai, Paulo? As palavras
Ao que senti, disse André Luiz, emitiram certo fluxo magnético e o enfermo revelou profunda modificação. Então vejam, eles entram num quarto que tem uma pessoa alienada mental e ela está pronta para agredir. Deu um grito quando viu eles. Mas Aniceto, que tem um poder magnético, uma magnetização forte, se dirigiu a ele com as palavras e André Luiz percebeu que não eram só palavras. Havia uma energia magnética ali que fez o louco, né, o alienado mental, se conter. Ele se aquietou de súbito, de repente. Sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadiço. Tem sentido melhoras, Paulo? Perguntou Aniceto, bondosamente tocando em seu ombro. Ao contato pessoal de Aniceto, o doente mostrou algum raciocínio e respondeu: Vou melhorando, graças. À vista da expressão reticenciosa, o instrutor falou em tom firme, como se desejasse auxiliar a vontade enfraquecida do doente. Termine! Graças a quê? Ou graças a quem? O doente fez um esforço enorme e concluiu: graças a Deus. André Luiz percebeu então o sofrimento e a indecisão, lembrando-se dos enfermos das câmaras, aos quais prestava Narcisa ampla colaboração afetuosa. Então ele se lembrou de outros doentes que ele conhecia em nosso lar, onde Narcisa, que também é mentora lá em nosso lar, atendia os doentes. Percebendo então as íntimas considerações, Aniceto disse: Vêem a diferença entre os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem? Então, olha a diferença dos adormecidos, dos loucos e dos que sofrem. Em nosso lar não temos dos primeiros, ou seja, não tem os adormecidos em nosso lar. E os que se encontram desequilibrados nos serviços da regeneração sentem, na maioria, angústias cruéis. Então não tem adormecidos, tem os sofredores, os loucos, em nosso lar. É necessário reconheçamos que os que gemem e sofrem em qualquer parte estão melhorando. Então quem está sofrendo está numa situação melhor do que está adormecido, tendo pesadelos. Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Então eles não estão melhores apenas em relação aos que dormem, mas aos maus que ainda não começaram a sofrer. Porque quem sofre está se renovando. Os escarnecedores, os ironistas, os perturbados que não registram a dor são mais dignos de piedade por permanecerem embotados em estranha rigidez de entendimento. Então vejam, sofrer é melhor do que estar estacionado, estar em queda moral, estar usufruindo dos prazeres do mundo, sem qualquer sofrimento, porém endividando-se moralmente. Ele então, olhando para o enfermo, disse: Paulo é um doente a caminho de melhora positiva. Ainda não possui a consciência exata da situação, mas já chora, já padece com as recordações do passado triste. Então, vejamos o seguinte. Paulo estava ali num caminho de melhora positiva, mesmo sem consciência da sua situação. Ele já chora, ele já sofre com as recordações do seu passado. Então, olha que curioso. Finalizando então o estudo de hoje, vamos refletir sobre a situação do Paulo, que é esse alienado mental visitado por André Luiz, Aniceto e Vicente. Apesar dele estar louco, considerado louco, ele está numa situação melhor do que aquele que pratica o mal e ainda não iniciou seu resgate, ainda não expia. Porque, apesar do sofrimento do Paulo, ele já está se renovando, começando a se arrepender do mal que fez, dos erros que cometeu. E apesar da loucura, da confusão mental, ele, pelo menos, está reiniciando sua trajetória, enquanto aquele que está em queda sequer iniciou o seu resgate, o seu despertar. Então, vejam como uma consciência elevada consegue ter uma visão bem mais ampla da vida.
Os nossos mentores é como se estivessem no alto de uma montanha, vendo-nos trilhar um caminho que vai subindo essa montanha. Eles sabem o que vai acontecer no meio desse caminho, no final, sabem quais obstáculos nós vamos enfrentar. Então eles têm essa visão mais ampla da vida, das nossas vidas inclusive. E aí fica a lição de que quando estamos sofrendo, expiando, estamos nos renovando, estamos na oportunidade de redenção. Por isso devemos aproveitar essa oportunidade. Não sofrer com revolta, não pedir ao Pai somente bênçãos e glórias, mas também pedir as expiações, pedir os desafios que nos tornam maiores. Somente uma mente muito madura vai pedir obstáculos, porque geralmente nós pedimos caminhos livres, sem qualquer problemas, sem qualquer desafetos, mas sem os obstáculos nós não nos elevamos. Não precisamos, logicamente, pedir sofrimento, mas devemos sim pedir situações que nos desafiem. Nos desafiem a caridade, a bondade, o perdão, a paciência principalmente, nós que somos tão impacientes aqui na Terra. Que fica então a lição de que muitas vezes é preferível começar uma trajetória de desafios, de obstáculos, do que nos mantermos estacionados. Agradeço então a presença dos que acompanham o nosso estudo e peço ao Pai que abençoe a cada um, envolvendo esse trabalho, envolvendo essa explanação diária, a fim de que com esses estudos nós possamos absorver o ensino dos espíritos superiores e colocá-los em prática em nossas vidas, como sempre reitero aqui. O objetivo do estudo é sempre colocar em prática o que aprendemos. Que possamos, portanto, sintonizar com os nossos mentores, com os nossos amigos espirituais, e eles nos orientem, nos indicando o caminho, sempre preservando o nosso livre-arbítrio, nosso poder de decisão, nossa vontade pela prática do bem e do avanço espiritual. Porque, se eles fizerem o nosso trabalho, nós não teremos mérito algum. Necessitamos, nós próprios, cultivarmos a boa vontade, o sentimento de trabalho, a intenção de auxiliar e principalmente a prática, a fim de amealharmos pouco a pouco virtudes que nos elevarão. Graças damos, portanto, a Ti, Senhor, hoje e sempre, e pedimos que essas energias, esses fluidos, essas bênçãos possam ser transportadas para os sofredores, para os suicidas, para aqueles que estão desacordados, adormecidos em pesadelos terríveis, e para aqueles que sofrem sem resignação. Que todos eles recebam nesse momento as nossas vibrações de paz e de harmonia, e que nós sejamos cartas vivas do Evangelho do Cristo, exemplos para aqueles que nos observam, a fim de que, pouco a pouco, possamos também convencer os materialistas, os céticos e os maus a abandonarem as suas posturas e refletirem sobre algo maior que ronda as suas existências e que rege as nossas vidas. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Muito obrigado mais uma vez a todos e até o próximo estudo. Um forte abraço.